daqui a pouco. Muito Les pido obrigada. que todos estén con Gostaria el de pedir se audio todos que cerrado justamente y mantenham seus hablen microfones mientras fechados, eu las também vou fazer personas isso, hablen. enquanto Sí, estivermos ouvindo os palestrantes. hablen, sí, hablen, hablen. Alô, alô, alô. Ya no logra. Opa, bom Te dia. escuchamos. Sí, pero ya no. Un Eu não estou minuto. conseguindo, pessoal, Aquí ya um empiezo. instantinho. Ahí. Alô, estou hablando. Alô, Solo, bom dia, solo. estou falando, estão me ouvindo? Empecé. Hola, Com come Olá, bom dia. hola, ¿me escucha? Olá, Olá, bom sí, dia, te estão me ouvindo? escuchamos, Ah, María. ok. Gracias. Estamos ouvindo, sim. Já vou a abrir entonces, un Vou minuto. então começar aqui. Um minuto e empezamos. Daqui a um minuto vamos começar. Olá, buenos Olá, bom dias dia a a todos os todas e senhores, às todas. senhoras, bom dia Bom a dia a todas e todos. todos. É um prazer enorme estar É um aqui. Sou prazer estar Thaís aqui com Iervolino, todos. da Meu nome é campanha Thaís Iervolino, da latino-americana por el campanha derecho a la latino-americana pelo educación. direito à É educação. um prazer É enorme um estar aqui prazer com enorme vocês estar aqui com para todos os senhores e as conversar, senhoras fazer para podermos conversar e reflexões refletir sobre o ODS 4, sobre ¿no? o O ODS Objetivo 4, ou de seja, o Desarrollo Objetivo de Sostenible 4, que Desenvolvimento tem que ver Sustentável com 4, educação, com que o diz respeito à direito educação, humano com o à direito educação. humano à educação. É um evento de Se CLADE trata, pois, de um em evento da aliança CLAD, com a em campanha parceria brasileira com por a el derecho a campanha la brasileira pelo educação, direito à com a educação campanha argentina por e el com a derecho campanha a la argentina pelo educação direito e à com educação, o foro bem como também da CAR com o Honduras também. Fórum da CAR E todas e Honduras, todos juntos vamos a e todos conversar nós sobre juntos vamos então começar este evento que este recién se evento realiza em Nova York, no el que Foro Político de Alto Nível, vai ser e realizado sobre la recentemente, daqui a pregunta pouco em que Nova York, e ponemos sobre a aqui, pergunta que ¿no? nós ¿En colocamos qué aqui, estamos con ou el seja, ODS a 4? quanta ¿No? Solo quanto para a quantas vamos recordarles, justamente com essa la questão. CLADE hizo Gostaria una de lembrar de que a cobertura CLAD fez então uma sobre cobertura, el foro, ¿no? o Sobre Fórum nuestra Político de Alto participación, la Nível, e participación de las a participação organizaciones de todas as que organizações estuvieron ahí envolvidas, luchando y que haciendo estiveram ali incidencia por el lutando e derecho a la fazendo sua educación incidência pelo en direito à América Latina y el educação Caribe. na América Les Latina e no invito Caribe. E gostaria então de convidar a a todos e a entrar, todas a conocer a que y possam como entrar e cierre de conhecer. esta E cobertura justamente para a estamos aquí conclusão dessa entonces con cobertura, nós Marcela estamos Brownie, aqui com que Marcela es de la Brownie, campaña pela argentina por el derecho a la campanha argentina educación, pelo direito à Andressa educação, Pelanda, de la campaña Andressa brasileña Pelanda, por el pela derecho a la campanha educación, Juan brasileira, Ramón Amaya, Juan del Foro Ramon da Cara Amadia, do Honduras, Fórum da Laura CAR Honduras, Gianecchini Laura Gianecchini y Tamara Montalvo del e equipo Tamara regional Montalvo, CLADE, da y equipe María regional da Elena CLAD, Urbano, que e es Maria de la Helena coalición Urbano, colombiana por da el derecho a la Coalizão educación Colombiana pelo y Direito à que Educação, representará el que comité vai directivo de la representar o CLADE comitê como cierre de diretivo este da evento. CLAD, justamente Bienvenidas y para a conclusão do bienvenidos evento. desde ya. Bem-vindo Muchas a gracias. todos, Y le muito paso entonces obrigada, de la forma que gostaria de palabra passar a a Marcela palavra Brownie. para Muchas Marcela gracias. Browne. Bienvenida Muito obrigada, Marcela. bem-vinda, por favor, a Hola, palavra é gracias sua. Thais y gracias Muito a todo el obrigado, equipo de la Thaís, obrigado CLADE, também a sí, toda a por equipe da haberse hecho un CLAD. trabajo Na verdade, foi increíble feito um trabalho de maravilhoso cobertura y de de incidencia y de cobertura e de presencia incidência de e também el ODS da 4, presença na aún OD, cuando no
S4, ainda justamente quando estava na revisão, nós conseguimos, então, colocar isso na nossa pauta. así que les pido disculpas que no soy Eu una imagen estou muy eu tô gripada, inspiradora, peço pero desculpas que eu não estou assim, estuvo digamos, con un com a minha resfriado. energia no Y mais bueno, en primer alto, lugar, lo que quiero mas, em primeiro comentar lugar, eu gostaria de respecto comentar a a todos os senhores Argentina e as es que senhoras, es no que diz mucho respeito à mérito Argentina, é de que foi um de feito el gobierno inédito, argentino no que governo no estuvo argentino, presente en esta não esteve edición del presente Foro nessa Político de edição do Alto Fórum Nivel Político de y alto por nível primera vez no e, presenta pela informe primeira vez, não voluntario. apresentou Y no um solo eso, relatório sino voluntário que e, no além disso tudo, reconoce a também la não Agenda 2030 reconhece como a pauta mandataria 2030 en como un algo contexto que dice mandatário, no que la contexto Agenda em que diz 2030 que essa Agenda es una 2030 narrativa se, comunista se trata de uma narrativa y a la que no comunista adhieren. Entonces, a qual esto não es quer muy aderir. De importante forma que é muito porque importante digamos, el mencionarmos isso, posicionamiento país frente a una justamente saber agenda o es la posicionamento do agenda país diante da a agenda, la que el mayor número de porque é a países agenda suscribió, a qual a 197 maior número de países países se suscribieron y es inscreveu mandataria. e Si é bien no es mandatária. vinculante, es Ainda que não seja mandataria vinculante, en é términos políticos, signatária em es termos mandataria. políticos. Por el poco tiempo que tenemos, Pelo voy pouco a tempo dar que nós algunas temos aqui à disposição, pinceladas gostaríamos aqui de de dar cómo uma estamos passada en el rápida país sobre como nós respecto a estamos las aqui na metas. Nosotros, Argentina, como no que diz todos respeito às sabemos, en metas. CADE Nós, hemos hecho un na informe CLAD, que se fazemos encuentra um ya disponible relatório que en já está à disposição nuestra de web y todos al que no agradezco nosso a Juan site, de por forma el que eu agradeço diseño, por el imensamente enorme ao Juan trabajo pelo de trabalho poner esto e a pelo esforço disposición, una envidado para poder campaña que disponibilizar también isso está en marcha no que diz respecto a estos respeito a essa números. campanha que tem Entonces, sido, como decía, voy a dar tem, como tem algunas avançado. Então, vou passar aqui a dar digamos, alguns insights pinceladas o subrayar algunas e cosas que justamente me parecen sublinhar alguns importantes pontos importantes que eu acredito que respecto a sejam este sistema. importantes no que diz respeito ao El sistema aspecto como um todo. inicial, Para começar, digamos, a lo que sería primera no infancia que y educación justamente a primeira inicial, infância e também a educação es inicial, el nivel o que tiene nível, uno de los niveles que tiene um mayores dos níveis dificultades, com maiores ya que dificuldades, de uma 0 a vez 3 que, años de 0 a 3 prácticamente no anos, hay oferta praticamente não educativa existe para esta uma oferta población, educacional para entonces essa queda en população manos del específica, sector de forma justamente que privado. acaba Por ficando no ejemplo, para a, decirles, el a, a, à 36% mercê do setor de la privado e población justamente de 36% 3 da años no população asiste a la de 3 escuela. anos não En cambio, vai hay à una escola. oferta, Por outro lado, los índices nos dicen nos índices mostram que que es muy universal é cuando empieza algo a muito ser universal quando obligatoria. começa a ser Por eso, el obrigatória a hecho de que educação, por de forma ley que o haya fato de educación que y sea por lei haja obligatoria la educação e a educação educación, seja garantiza obrigatória, derechos. isso La garante obligatoriedad direitos. A implica obrigatoriedade que hay un da educação Estado que se implica de hace que existe cargo um de Estado que proveer se y de ocupe e se garantizar responsabilize para este derecho. fornecer Entonces, es muy esse direito. importante y también de É entender el muito importante concepto de tudo isso e também obligatoriedad. entender o La conceito de obligatoriedad es por obrigatoriedade. parte de Se los trata, estados a então, da generar parte dos estados de estar esta garantía. oferecendo essa garantia. Entonces, esto les decía, a Como partir eu de los vinha 4 años que es comentando, a obligatoria, partir dos 4 empieza a anos, quando ser, é digamos, obrigatório, então prácticamente começamos a ter, universal. Lo que tenemos começa a ahora ser, en este digamos, nivel de vira algo universal. dificultades Justamente es um que hay ponto una importante a heterogeneidad muy comentar é grande porque existe uma de quienes heterogeneidade importante garantizan de quem esta garante posibilidad. essa Esto es un tema possibilidade también a e, reflexionar, obviamente, isso é uma pero que no lo questão voy a traer en que este nós temos que momento porque nos pensar e não vou llevaría falar mucho nesse tiempo. momento porque acabarei La levando muito educación tempo. primaria es casi A universal en nuestro educação, país, o sea, justamente aqui, a prácticamente primária é todos quase los niños y obrigatória no nosso niñas país, todas de as esa edad crianças asisten a la vão escuela à escola primaria y terminan la escuela no primaria. primeiro grau e Lo que também nos termina dicen a los educação no últimos primeiro grau, estudios es como que nós tenemos viemos graves observando nos problemas últimos estudos, de é que nós temos muitos aprendizaje, problemas lo de cual aprendizagem, esto está de sucediendo en forma que isso tenha prácticamente toda la acontecido región. em Y quase toda a acá, nossa região. igual que en todos los niveles Da mesma forma educativos, como em todos os hay una outros níveis relación muy educacionais, nós temos íntima uma relação entre muito asistencia a la estreita escuela, entre a la capacidad assistência à de escola, aprender y a estudiar capacidade de o el aprendermos e rendimiento, que es estudar, ou una então o palabra que no me rendimento, é gusta, uma palavra que eu não gosto y muito, mas que é utilizada, rendimento escolar, cuestión e socioeconómica. a O questão sea, es casi socioeconômica, directamente ou seja, quase proporcional diretamente la proporcional cuestión de que la población a- más o fato pobre de que a es la que população tiene mais más vulnerável e mais problemas de pobre é a que aprendizaje. Esto no justamente tiene tem que mais ver problemas con de que sean más aprendizagem. Isso não diz inteligentes respeito o justamente menos se sejam mais inteligentes. inteligentes ou menos Tiene que ver con inteligentes. la Não. capacidad, por Diz ejemplo, con respeito hambre no se puede a aprender. justamente uma pessoa En com nuestro fome não país, consegue el aprender 50% direito. de Um niños y país onde niñas y 50% das crianças adolescentes e dos están en una adolescentes situación de passam pobreza, fome ou con estão todo numa lo que situação de significa pobreza, com esto. tudo Cuando acaba decimos vindo e pobreza, significando decimos un isso, a montón de pobreza, derechos isso acaba vulnerados, justamente de tirando vivienda, de vários acompañamiento, direito de à moradia, cuidados, acompanhamento trabajo de cuidado, infantil. trabalho Entonces, infantil. esto
de impacta, forma por que isso supuesto, en acaba la capacidad impactando de imensamente na aprendizaje. capacidade de Algunos de estos aprendizagem. temas los abriría la Obviamente que todos esses conversación, que assuntos espero que luego abririam podamos tener, pero que novas ahora portas e novas discussões, pudimos mas nós, como não profundizar. temos tanto tempo aqui, Una não vou cosa poder entrar, interesante detalhar isso para traer, porque melhor. siempre se No cree entanto, um ponto que importante la para educación comentar, porque privada es la acabamos que pensando más sempre que a ofrece educação privada é a que melhor oportunidades tem, o que melhor etcétera, oferece, o que tem bueno, melhores la matrícula es oportunidades, ou mayormente seja, a estatal, o sea, matrícula, nuestra justamente ela é población está estatal, a nossa mayormente população, ela está asistiendo a la educación majoritariamente indo estatal. à ¿Qué escola pasa en el no secundario? estado. Ustedes O que saben que el acontece justamente no secundario segundo también grau en é Argentina que es no segundo obligatorio, grau também é obrigatório na no Argentina, hay tantos años, por eso não, creo que não ahí são también hay que tantos os tener anos, mas também é por una isso também é comprensión respecto a importante los compreender procesos que van sobre esse teniendo processo respecto a esta que, conciencia de no que diz respeito à derechos y a la consciência dos garantía de direitos derechos que e à provienen garantia los dos estados direitos que en o un Estado contexto de deveria país fornecer. donde, no sé si No, ustedes pensando no nosso saben, pero nuestro país, não sei se os país senhores já sabem, es se todos federal. sabem, Esto quiere nosso decir que país é hay um una país federal, responsabilidad isso quer dizer que compartida existe uma entre los gobiernos responsabilidade compartilhada nacionales entre y o los governo e as subnacionales o cidades e provinciales. os Y esto estados. que estoy diciendo E isso que eu compartido en estou realidad es dizendo relativo porque compartilhado, na verdade, é uma coisa cae relativa, porque la na maioria dos responsabilidad casos en los acaba gobiernos recaindo sobre provinciales, que son los os que más governos deben estaduais, aportar, que y são ahí es justamente os donde que se deveriam mais produce todas las aportar e aonde desigualdades justamente y las temos inequidades temos todas as respecto a los desigualdades e esfuerzos que inequidades no hacen que diz respeito los aos gobiernos esforços provinciales feitos para pelos proveer governos estaduais para poder y garantizar fornecer este e derecho. Esto es garantir o todo otro direito à tema educação. de conversación E y é que se justamente se convierte en trata de una um outro pregunta assunto que acaba corta muchas virando veces cuando uma coisa muito los maior estados e nacionales muitas vezes quando os aportan estados más financiamiento, nacionais entonces dão los mais provinciales financiamento, se então retiran y ahí es os donde se governos crean estaduais todas se las retiram e é justamente inequidades. onde temos essa briga, esse La conflito às vezes no secundaria orçamento. A tenemos, educação de segundo hemos grau, conquistado el nós acceso conquistamos então o a la acesso secundaria, pero tenemos a essa algunos educação, problemas mas temos con aqui el alguns tema de la problemas no que diz terminalidad respeito a educativa. Y además, justamente a dentro de la conclusão disso. E terminalidad, é o tenemos objetivo da una educação. situación de Nós temos uma permanente, situação lo que de llamamos desvinculación e permanente intermitencias. ¿Qué quiere desvinculamento ou decir? Que intermitência. tenemos estudiantes que Ou entran y seja, temos salen, como que estudantes van que un entram e ratito y saem, después é se como se eles, retiran, digamos, vão um aunque pouquinho, cuando depois uno les eles vão pregunta embora e de qué, saem da ellos educação. dicen, E la muitos juventud perguntam, dice, y então, a nosotros vamos a juventude acaba escuela. dizendo assim, nós Y se vamos à escola, perciben dizem, nós como vamos à escola, mas estudiantes, pero se entran veem y como salen estudantes, porque mas eles acabam, trabajan, vão, porque depois não vão la mais, eles têm maternidad que paternidad es trabalhar, depois acontece adolescente, a justamente partir de los as 16 garotas años ficam en Argentina es grávidas e temos a vulnerable, questão da maternidade, que é prácticamente uma coisa muito entre el importante na 13 y el Argentina, 11 entre de los 13 niños y niñas entre nacidos entre en la 13 e 11 Argentina das son de crianças padres nascidas são adolescentes, justamente de y este es el mães promedio, quiere decir que en adolescentes. algunas Isso é justamente zonas uma média, quer dizer que em este algumas volumen regiões esse crece y número é muito protesta maior contra la e asistencia. acaba justamente isso Y acaba sendo um entonces problema acá também lo que para a decimos es, assistência acá tenemos un escolar. problema sobre Nós todo en temos el então aqui segundo uma ciclo, questão donde que acaba coinciden los acontecendo índices justamente de no segundo maternidad, ciclo, paternidad, onde hay acaba un tendo uma incidência maior de 10% maternidade, prácticamente temos que no quase asiste a la 10% escuela que não vai à en esta edad, escola dentro de 15 y nessa idade, entre 17 15 e años, 17 no anos, asisten. acaba Por não otro indo para a lado, en el escola. último año, en el Por outro 2023, lado, hubo un no ano 19% de 2023, crecimiento justamente, de la temos um repitencia. ¿Y 19% por qué de traigo esto? No crescimento porque me preocupe la de repitencia, repetência, justamente porque, en realidad, porque isso é um digamos, problema, bueno, na los modelos verdade, talvez a gente pedagógicos a poderia veces pensar son em assunto, procesos. Alguien que termos pedagógicos, necesita talvez seja más um processo, ou tiempo pessoas o que un precisam de mais sistema que se tempo para imparte que poder no concluir, acompaña ou talvez um sistema que não en los consiga procesos de acompanhar esses aprendizaje, alunos no seu pero lo traigo processo con mucha de preocupación porque aprendizagem, mas sabemos, justamente sobre também é todo uma en los preocupação sectores de para nós, mayor situación sobretudo de nos setores de vulneración de onde há derechos mais o vulnerabilidade vulnerabilidad, dos cuando direitos. alguien repite, Quando alguém reprova, aumenta el riesgo de que no aumenta o continúe risco de que estudiando não por continue diversas estudando. causas, E são vários os muchas que motivos, también abren muitas dos conversaciones quais que no justamente puedo acaba traer abrindo ahora mais por el questões, tiempo, dos pero quais eu não estamos vou poder aqui hablando de un aprofundar, mas nós 19% estamos falando que de estaría en riesgo de 19% no que poder estaria em terminar risco su de não escolaridad. conseguir terminar os seus Y estudos. acá sí los invito a ver una Se campaña eu que gostaria de hicimos convidar a a todos principio vocês, de año, uma donde campanha que fizemos no trajimos começo do ano, algunos onde índices nós de mejora falamos de alguns en estas índices de cuestiones melhoria de acceso, nas terminalidad y questões de acesso e repitencia, também de donde asociamos conclusão e de con muchas reprovação, onde nós mejoras, acabamos associando contrariamente a lo várias que uno cree y melhoras, muchas contrário do veces que a gente se acabaria dice en pensando, pandemia y en é justamente na pospandemia. pandemia e na ¿Por qué? pós-pandemia. Porque hubo Por quê disso estrategias y tudo? Porque houve políticas de estratégias e mayor políticas de acompañamiento maior y una acompanhamento, mirada que melhor muchos acompanhamento, creen justamente que es uma deterioro perspectiva que às pedagógico, vezes as pero a pessoas
pessoas pensam justamente teve um decaimento, mas na verdade não, mas eu acredito de fato de que muito do que acreditamos que são boas, como justamente mais exigência,
maior significa dejar de reprovação, lado justamente deixar, a lo que son las ou seja, deixar de contextualizaciones y la lado educación esses situada en contextos. A gente en precisa biografías contextualizar concretas isso e y entender a vida dessas establecibles y pessoas que estão ventajas. indo para a Cuando escola. se pusieron Quando, en marcha então, estas políticas de acompañamiento, implementaram los essas políticas de índices de acompanhamento, mejora os índices educativos, de sobre todo en melhoria secundario, educacional, sobretudo no mejoraron segundo grau, tremendamente. melhoraram imensamente. Entonces, se sabe De que la forma que tendencia, por nós sabemos ejemplo, justamente que de ninguna o manera fato de mejora reprovarem não ni la melhora calidad absolutamente ni nada el a cumplimiento de las qualidade e metas, também nem a sobre todo conclusão da porque cuando educação. se repite nadie que hace lo Mais que nada, mismo quando de la alguém misma reprova, manera justamente va a acaba não obtener fazendo, mejores justamente ninguém resultados. fazendo as Entonces, coisas do mesmo jeito vai ahí es obter os mesmos interesante, por ejemplo, resultados. la Por isso é provincia de Buenos Aires en importante, este momento aqui está na nossa, modificando su em régimen Buenos Aires, nós estamos educativo mudando o en ese regime sentido. La educacional nesse promoción sentido. efectiva de la A secundaria promoção es do total, segundo es del grau, ela é total de 86,6%. Esto quiere decir que 86,6%. más o menos Isso quer hay un dizer, então, que 13,4% temos que no se gradúa o 13,4% no que se acaba não se gradúa en formando, los ou tiempos então não se previstos, forma que no también período podrían ser como esperado, signos de que pregunta poder justamente ser que uma se pergunta que a esconden gente poderia sobre edad colocar y bueno, sobre, talvez, por que que isso não esta teoría tiene que ver acontece con lo que e ya dije tudo que antes, diz de respeito, no como já vinha reconocer comentando, de talvez não las se biografías diversas y los reconhecerem a vida dessas contextos. pessoas e as suas Marcela, realidades. 3 minutos, perdona. Tres, 3 minutos. tengo Três muchos minutos, problemas. você tem aqui Entonces, 3 minutos. acá sí decir que se achicó la brecha Justamente de porque género, acabou diminuindo prácticamente el essa lacuna de 50% de gênero quienes para asisten son 50% mujeres. entre a Lo maioria. último es decir que 50% creció são as el mulheres, e também tema gostaria de de dizer en que adultos, cresceu la a educación para quantidade de jóvenes y adultos adultos, que es un tema que en na particular en la educação para RAE jovens e adultos, seguimos que con também é um mucho ponto importante, que nós detenimiento. continuamos Creció la lutando nesse sentido. matrícula Cresceu, então, a en quantidade formación de profesional y también matriculados creció na la formação matrícula en profissional secundaria. e também Acá yo para diría o que segundo también tiene grau. que ver Eu con el também tema diria que de diz cuanto respeito menos a funciona la quanto secundaria menos común, por funciona o segundo decirlo, grau, más se asiste a la mas educación para vai jóvenes y acabar, as pessoas vão adultos acabar por un tema acedendo, de acessando, justamente desculpe, a educação de jovens e adultos, procesos, justamente por de conta de que temas de diminui um edad, lado e etcétera, depois a etcétera. Acá pessoa tenemos un acaba problema muy tentando grave acessar isso a porque partir de el outro sistema educativo viés. argentino Ou seja, o tiene sistema un educacional vacío argentino entre ele los tem 16 y um los vácuo entre os 18. Si 16 e se 18 acuerdan, anos. es donde Lembrem, por más favor, dejan de que los chicos quanto y chicas, los jóvenes, la mais escuela secundaria os y no jovens deixam tenemos una a escola, oferta significa que para às seguir vezes siendo não temos jóvenes, uma salvo a oferta los 18 que entran semelhante, no acá. entanto, Y la educación exceto para quando jóvenes y justamente adultos, si começam aos bien va 18 anos. creciendo el Ou número de seja, ainda que matrícula, cresça o número de no tiene una mejor matriculados e de financiamiento. inscrição na escola, Bueno, justamente voy também a não dejar de temos lado un poco um el tema de crescimento contextos de encierro, donde es una modalidad correspondente educativa que tiene na questão de muchas orçamento. Nós temos, então, injusticias, muitas justamente es una injustiças, población justamente totalmente porque é uma vacía de população derechos, y me voy a muito ir al esvaziada de financiamiento, que es uno de los direitos, temas e a questão do que nos ocupa financiamento é bastante en importante, la justamente CLADE. nós En tentamos Argentina hubo pensar una bastante tendencia a nisso. la Na baja Argentina teve de uma más o menos un tendência de 30%, salvo queda en de mais ou calidad menos un 30%, ou 30%, seja, en términos de pesos no que diz respeito constantes aos entre el peso 2015 y constante el entre 2015 2022. e 2020, 30%, que es un montón. 2022, hoje Lo também mismo en los 30% é um número muito alto. salarios, hubo una Na mesma coisa, caída justamente del vai no sentido de salário, 28% tivemos uma entre el queda de 2016 18% entre y el 2016 2021, e y aunque hubo un 2021, o pequeño ano de 2020 e crecimiento 21, e também tivemos um entre pequeno aumento 2016 y entre el 2023, 2016 en e términos reales, en un 2023, país que tiene una num país, inflación justamente um país com tremenda, uma inflação tão grande como hubo una nós, pérdida, digamos, tivemos então uma muy perda fuerte con muito respecto a los grande valores quanto reales aos y valores constantes. Y reais e además, este constantes. Além gobierno disso tudo, obviamente, o governo que nós temos retiró nesse lo que es momento el acabou FONIL, que había sido retirando una o conquista muy, FONIL, muy tinha sido uma grande, este conquista muito grande para fondo nós. É um fundo de asistencia del de gobierno nacional assistência do governo a los nacional estados para provinciales, lo os retiró por estados, decreto então retirou isso por recientemente. Esto decreto, hace foi bem que se recente isso, cuente más fez o então menos com con un que 20% menos tivemos de 20% a menos financiamiento para de salarios financiamento docentes, ¿no? Como un para o salário dos una falta professores. de reconocimiento enorme Obviamente, uma a falta de esta labor. reconhecimento muito Yo grande ahora, para o trabalho dos digamos, a ver si docentes. puedo Gostaria então de ver aqui se eu compartirles consigo algunas compartilhar a cosas tela sobre el com todos e financiamiento, com sobre todo lo que me gustaría mais que nada, señalar, eu gostaria então de porque esto es muy ressaltar, se importante, possível, porque todos los que trabajamos en temas de financiamiento quando nós estamos falando de educativo, financiamento nos educacional, luchamos mucho por el nós porcentaje lutamos del muito pela PBI. porcentagem do PIB. Argentina tiene una A ley de Argentina tem uma financiamiento lei de educativo financiamento educacional específica y también en su ley nacional específica de e também educación na lei contempla nacional, ela então digamos, contempla, subraya la obligatoriedad de sublinha a financiar no obrigatoriedade de menos de financiar 6% ao menos del PBI. Pero en 6% países do como PIB. el nuestro,
Mas um país como o esa alta nosso, fluctuación onde temos económica uma grande flutuação realmente quiere econômica, decir de muy fato, isso, poco. na verdade, Eso quer no quiere dizer decir que no pouco. tengamos Não quer dizer que nós não seguir, tenhamos digamos, que presionando para que esto continuar se cumpla, pressionando que se para que isso cumplió por seja única vez feito, en el e 2015, no sé foi si se justamente com cree isso así, foi feito em es esta 2015, nós segunda observamos barra aqui essa barra, negra essa que segunda ocurrió por barra única azul vez. mais O sea, en el escuro. 2006 empieza Em la ley, 2006 la nós começamos, primera a lei barra foi verde temos turquesa, a primeira, justamente ha essa ido barra de después 4,2 à creciendo, esquerda, creciendo isso hasta foi llegar crescendo, al crescendo, 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 6% até y chegar a luego empezó a 6,6% e depois decrecer. acabou Pero a si ustedes cair ven, novamente. Observem, no entanto, me interesa que vean que é acá, importante que nós observemos, donde Argentina tuvo onde un temos aqui, decrecimiento muy fuerte tivemos de su PBI. ¿Qué quiere um decir? decrescimento Que aunque por desse momentos valor. llegamos Ou a seja, cumplir ainda con que em esa alguns ley, momentos nós parecería cumprimos com a que lei tuvimos más e pareceu justamente que financiamiento, tínhamos mais la torta financiamento, se achica. Si justamente ustedes ven os acá, números vão en los diminuindo. numeritos que dicen Ou menos seja, 2, observem aqui que 4, temos menos menos 2, 6, 4, es menos el 6. decrecimiento Nessa del linha, PBI. justamente No sé esse si se é o alcanza a ver crescimento do bien. PIB. Vocês conseguem ver Entonces, isso bem. acá, ¿qué quiere decir? Que si la Que torta es acaba más chica, justamente, ainda digamos que a entonces quantidade seja menor, no, esto ou, esto no es una garantía. ou seja, Por isso não é uma ejemplo, garantia. esto produce que aunque en el Isso acaba produzindo que, ainda 2017 que em haya 2017 disminuido el tenha porcentaje del diminuído a PBI porcentagem do destinado a PIB la educación, destinado à aumenta educação, el valor respecto al aumentou, año então, anterior o valor en no que valores diz respeito, constantes. No sé sempre si comparado alcanzan com o a ano ver anterior. Não sei se en el conseguem observar isso. 2017, Nós tivemos em entonces 2017 aumenta um valor este maior do que em valor constante. Y de 2016. manera inversa, E en el de maneira também contrária, 2020, em si lo 2020, ven se aquí, observarem, por favor, si na bien aumenta el sexta ou porcentaje sétima de coluna, PBI, justamente ainda que aumentou a hay un porcentagem do PIB, 13% ahí, no sé si lo tivemos aqui, nós alcanzan a temos aqui, ver, não sei se conseguem ver, aumenta el PBI 13%, en un teve um aumento 13% na destinado a percentual educación, que foi destinado para a disminuye en educação, no términos entanto, acabou reales diminuindo em termos respecto a años reais, se anteriores. nós Por compararmos eso com es anos muy anteriores. importante, Por isso que é no muito solamente, acá importante, les muestro el não último só, cuadro, e aqui el eu gostaria de último mostrar o último gráfico antes quadro, o que último gráfico. Tamara me eche. Acá pueden ver, las barras son el Nós podemos azul, observar es el as aporte del barras gobierno azuis, ou nacional, justamente é o que o governo y la nacional acaba barra naranja aportando, es lo que e aportan los laranja é o gobiernos que o governo subnacionales o las provincias. subnacionais ou Como ven, estaduais acaba el mayor aportando. aporte lo Como hacen las podemos observar, provincias, como o les decía aporte antes, maior acá é se juegan las estadual. inequidades, porque Aqui nós cada temos a provincia hace el inequidade justamente porque esfuerzo cada estado vai educativo fazer um que puede esforço o que quiere, educacional a veces que, que quiere que y no que consegue, puede, às vezes do porque que ele hay consegue ou do que ele jurisdicciones quer. muy ricas Justamente que nós temos aportan assim muy estados poco que en são mais relación a su mais ricos e que posibilidad. acabam Y aportando como menos ven, de acordo com as la suas curva necessidades, esta mas gris nós observamos essa muestra el curva em decrecimiento que se cinza, mostraba, que les mencionaba al uma inicio, que diminuição francamente en los do que eu últimos vinha comentando años hubo un anteriormente, e nos últimos decrecimiento de anos tivemos justamente uma prácticamente el diminuição 30%. de quase Pero lo que les quiero 30%. subrayar, O que eu y por eso gostaria es de importante mencionar aqui, que sublinhar, ojalá en la próxima quem sabe, ley de esperamos que financiamiento, en la justamente na última próxima lei gestión de hubo dos financiamento, iniciativas o tivemos dos duas intentos de iniciativas ou duas actualizar la ley tentativas de de atualização da financiamiento. lei de Tengamos financiamento, algunos e temos resguardos justamente para que esto que les pensar, comentaba temos que antes, justamente ter um que pé atrás, si bien porque garantizar ainda un que porcentaje de temos que PBI ha garantir uma sido una porcentagem do conquista PIB, foi importante, sim, isso no foi uma conquista necesariamente nos importante, não resguarda en lo que es la necessariamente inversión acaba nos educativa real. resguardando na Un questão último educacional. tema que no O he, último digamos que no he traído y me tópico que parece eu importante, gostaria de tenemos, mencionar si aqui a bien en la todos Argentina la é de que, educación ainda que na Argentina universitaria a no educação es universitária obligatoria, não é sí ha obrigatória, habido muchos esfuerzos en houve gestiones muitos anteriores esforços de ampliar nas esta gestões posibilidad anteriores, generando justamente de una mayor ampliar a capilaridad quantidade de también de oferta, gerando universidades mais a nivel capilaridade municipal y e mais local. oferta Bueno, estadual en e esta última nacional. gestión tenemos un A hecho última gestão que nós inédito, tivemos que um las fato universidades inédito han sido de que as totalmente universidades foram desfinanciadas. completamente Se prorrogó desfinanciadas. el presupuesto Foi justamente o del año orçamento anterior, quiere ele foi decir que la estendido do mayoría de ano las anterior, ou universidades seja, están a maioria teniendo das presupuesto universidades tem prácticamente para tido funcionar, para no um llegar a fin de orçamento año en quase esta es para una lucha muy funcionamento fuerte con básico, mucho de forma que é uma luta muito acompañamiento grande, de com la muito ciudadanía acompanhamento en general, da por un parte da sociedade reconocimiento de civil lo que para o significa el reconhecimento do que acceso a la significaria universidad o acesso para un à alto universidade grupo de la para población. um Y grande grupo da esto también população, e de entendemos que forma es una que nós também estrategia compreendemos que muy é uma fuerte el de estratégia muito financiamiento importante de para financiamento llevar al abismo a las para universidades levar y de as manera universidades a um indirecta abismo e, de maneira llevarlas a indireta, la fazer privatización. com que elas Bueno, tenham que ser dejo hasta acá privatizadas. para Eu deixo respetar un assim, eu poco los termino aqui tiempos justamente y tentando respeitar os seguramente nossos seguiremos en
tempos e, obviamente, nós vamos continuar conversando sobre isso, de forma que eu agradeço imensamente. Muito obrigada, Marcela, pelo seu relatório tão importante. Nós temos aqui uma pergunta que depois será respondida. Eu gostaria de lembrar a todos os senhores e a senhora que nós temos serviço de interpretação para o português, para o espanhol, para o crioulo, de forma que as pessoas que quiserem ter acesso ao serviço de interpretação, cliquem no globinho embaixo e escolha o seu idioma de preferência. Gostaria, então, de dar as boas-vindas a Andrés Apelanda. Ela é a coordenadora da campanha brasileira pelo direito à educação e de forma que ela vai aqui nos falar um pouco sobre as novidades do relatório apresentado no Fórum Político de Alto Nível. Bem-vinda, Andressa, você tem 10 minutos e 3 minutos antes do final eu vou avisar você de que estão faltando somente 3 minutos. Muito obrigada. Obrigada, Tamara. É importantíssimo esse evento e essa troca que CLAD está fazendo nesse final, né, de fórum político. Então, terminou ontem, então bem fresquinho para que a gente possa trazer esse balanço, né, esses informes sobre o que aconteceu aqui em Nova York. Eu ainda estou aqui nessas 2 últimas semanas e também muito feliz de ver algumas pessoas aqui também que são da rede da campanha brasileira. A gente divulgou bastante o evento, então que bom vê-los e vê-las também aqui. A gente tem algumas coisas a abordar, né, sobre o que aconteceu aqui nesses últimos dias, além do relatório, então eu vou falar isso bem rapidamente também, para cumprir também com o meu tempo, mas sobre o relatório especificamente, esse é o segundo relatório voluntário nacional do Brasil, aqui em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. O primeiro foi, acho que 2016, 17, ou seja, no governo Temer, né, pós-golpe em 2016, mas quem tinha se comprometido tinha sido o governo Dilma, né? Então a gente entende que, de novo, né, o Brasil voltando pós o governo Bolsonaro, a arena internacional é um momento também chave para esse reposicionamento e por isso também que o Brasil fez esse relatório agora, né? Na abertura da Assembleia Geral no ano passado, o presidente Lula, já que o Brasil abre, né, todos os anos a Assembleia, ele falou sobre o Brasil estar voltando para a arena internacional e que prestaria contas, inclusive, sobre os ODSs e, por isso, né, se voluntariou para esse ano e isso foi cumprido. Um ponto muito positivo e que foi importantíssimo para nós da sociedade civil é que o Relatório Voluntário Nacional do Brasil, né, do Estado brasileiro, ele incorpora as recomendações que a sociedade civil fez no seu relatório Luz. Né? Então, não são todas, foi um filtro, e aí eu vou falar dessa parte negativa, né? Mas é a primeira vez e um dos únicos relatórios em que o Estado brasileiro, o Estado Nacional, né, coloca justamente dentro do relatório o que está no relatório da sociedade civil e dialoga com esse relatório, e isso foi visto com muito bons olhos pelos demais países, e vários fizeram perguntas, inclusive, ao Brasil em relação a isso. Né? E aí vamos para a parte negativa, né? Não são todas as recomendações das áreas que estão incorporadas, muitas delas eles selecionaram aquelas especialmente que o governo fez já alguma coisa em relação a elas, então as sobre financiamento adequado, sobre implementação do custo aluno-qualidade, sobre várias dessas questões não estão, né, no eixo, por exemplo, do ODS 4, mas algumas estão, né? Então, por exemplo, a discussão sobre educação de jovens e adultos é citada, a gente tem 1/3 da população adulta brasileira que é analfabeta funcional, né? Isso é uma das preocupações estruturais nossas no Brasil e para o próprio relatório a gente coloca, mas a resposta é que foi feita uma bolsa permanência para ensino médio, né? Enfim,
que ainda tem uma luta para que a educação de jovens e adultos seja incorporada, ou seja, tem também uma tentativa de espremer ali o dado para que caiba dentro do que os programas do Brasil já fizeram. Bom, dito isso, a gente tem o nosso relatório, né, voluntário nacional, nosso relatório Luz da Sociedade Civil, a gente está distribuindo ele aqui em inglês, já está disponível no site gtagenda2030.org.br e no próprio site da campanha. O nosso relatório aqui da sociedade civil, a campanha brasileira é a cofacilitadora do capítulo do ODS 4, né? Então, são mais de centena de organizações que fazem parte desse relatório. É um relatório, aqui estão os logos das organizações. É um relatório que é publicado todos os anos, então também já é uma referência para alguns países aí nesses debates de colaboração da sociedade civil, né, de várias áreas para a construção desse relatório. E o nosso balanço é que a gente melhorou muito em relação ao ano passado, porque ano passado, último ano, né, de relatório que traz os dados do governo Bolsonaro, estávamos com a maioria das metas em retrocesso, mas como a gente teve nesse último ano e meio uma retomada, né, das políticas sociais no governo Lula, a gente tem um avanço em relação a esse percentual de retrocesso, né? Então, diminuiu as metas em retrocesso, mas ainda assim a gente avança em um progresso muito insuficiente para cumprir com as metas no prazo, né? Então, a gente tem 35% em progresso insuficiente, 7% somente em progresso suficiente, 23% em retrocesso, ou seja, menos, né, do que um quarto, ano passado era a maioria, 25% estagnada, 6% em risco e 3% com falta de dados. Né? Então, é um cenário ainda muito desafiador, né, para o Brasil cumprir com a Agenda 2030 e em algumas das políticas e programas que estão sendo lançadas nesse último ano e meio, não há ousadia suficiente para acelerar esse cumprimento das metas. Inclusive, isso foi o que eu levei numa reunião em que estivemos na missão do Brasil, né, da sociedade civil na missão do Brasil, aqui em Nova York, com 2 ministros que estavam aqui presentes, o ministro Márcio Macedo, que é da Secretaria-Geral da Presidência da República, e o ministro Wellington Dias, que é da Seguridade Social, Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Eu mencionei que no projeto de lei que o governo mandou, né, o Ministério da Educação enviou para o Congresso Nacional sobre o novo Plano Nacional de Educação, muitos dos percentuais de metas e prazos, né, para cumprir algumas das metas estão protelados para daqui a 10 anos, já que o plano é decenal e que vai além, né, da Agenda 2030, porque a Agenda 2030 termina daqui a 6 anos. Né? Então, se essas metas continuarem pouco ousadas, como o governo enviou, a gente não vai cumprir com o ODS 4 até o final da Agenda 2030. Né? Então, essa também foi um exercício de interlocução entre o internacional e o nacional que estamos fazendo. Né? Então, a gente tem um desafio grande também no Brasil para avançar em termos de políticas públicas. E aí eu queria mencionar mais 3 pontos, além dessa questão do relatório voluntário e do relatório Luz. Um primeiro, que o Brasil lançou aqui na ONU, esse ano, um novo ODS, o ODS 18, né, são 17 até agora, e aí ele lança o 18, que na verdade, não formalmente, né, não foi adotado formalmente pelos países, mas é uma proposta aí de indução para a agenda de igualdade étnico-racial. Então, ele propõe um ODS focado em igualdade étnico-racial, e aí teve o evento de lançamento aqui, vai ter um novo lançamento no Brasil, no Rio de Janeiro, na semana que vem, junto com o relatório voluntário do Brasil, estaremos também, e a ideia é que possa aprofundar essa discussão de igualdade étnico-racial, além de transversalizar nos outros ODSs o tema. O Brasil hoje tem um Ministério de Igualdade Racial, então ele está bastante focado nessa agenda, e é um dos ODSs com os quais a gente colaborou
porque a gente integra a Comissão Nacional dos ODS, que foi reinstalada, né? Então, que tem sociedade civil e governo, e a gente tem um grupo de trabalho específico sobre o ODS 18, para ter também metas tangíveis, propostas concretas, né? E que seja também uma meta que traga aí uma perspectiva global. O segundo ponto que eu queria tratar, por fim, é sobre o evento paralelo que participamos, que foi Marcela, uma das grandes organizadoras, né? Sobre o mecanismo regional de monitoramento do ODS, dos ODS, né? Então, uma discussão aí de América Latina, e eu fui não representando a campanha brasileira em si, mas representando o C20, já que o Brasil hoje cedia o G20, né? O encontro dos 20 países aí que compõem esse grupo, e nós estamos na cofacilitação do GT de Educação do C20. Então, uma das questões estruturais de princípios para o C20 foi o alinhamento à Agenda 2030, ao Acordo de Paris, né, e a Agenda de Addis Abeba. Então, a gente fez essa interlocução nesse diálogo aí do mecanismo regional, e eu trouxe alguns das recomendações que dizem respeito a esse alinhamento aí entre os ODS, especialmente ligadas a financiamento, justiça fiscal, que são agendas que a CLAD tem muito forte. E, por fim, nós também construímos um evento paralelo, que contou com duas outras organizações brasileiras, a Gestos, que coordena o relatório Luz, e o IDDH, que coordena as incidências do Coletivo para Revisão Periódica Universal. Então, são duas organizações que coordenam, né, incidências internacionais em Nova York e Genebra, sobre a territorialização dos ODS por parte com, né, a participação de jovens. A gente tem um projeto conjunto em que a gente está fazendo formações tanto de grêmios estudantis quanto de jovens acima de 18 anos, justamente no sentido de educação em direitos humanos, e um dos temas são os ODS. Então, a gente fez esse evento paralelo para falar sobre como, né, localizar os ODS, né? A gente fala dessa agenda global que muitas pessoas dos nossos países sequer sabem o que é, né? É muito distante das nossas populações. Então, a ideia desse projeto e desse debate foi discutir justamente estratégias para que isso faça sentido, né, dentro dos nossos países, e como também a gente contextualiza a partir das nossas diversas culturas e dos nossos diversos povos, e especialmente a partir das juventudes, que é um dos temas que a gente tem tentado se aproximar e fortalecer, não só na campanha brasileira, como também na CLAD. Então, foi um evento muito interessante. O Israel participou também, né? A Marcela participou, trazendo a perspectiva da Argentina. O Israel participou, trazendo a CLAD, mas também experiências de Honduras, né? Com os nossos jovens e territorialização dos ODS. Então, foi muito rico também entender e aprender entre países o que estamos fazendo como sociedade civil. Então, foi 2 semanas muito intensas, né? A gente está bastante cansado, mas foram bastante produtivas em termos dos debates. E, para concluir, eu queria dizer que, a despeito, né, da sociedade civil estar tão participante, né, desses processos, e a gente, enquanto Brasil, ter voltado bastante ao debate, é muito triste, assim, e até angustiante de ver que, ano após ano, né, já faz uns 4, 5 anos que nós estamos vindo todos os anos, os debates seguem as mesmas discussões, né? Como a agenda está longe de ser cumprida, como existe um gap de financiamento, como estamos em um processo de múltiplas crises globais, e pouco se avança, pouco se tem um compromisso mais firme dos Estados nacionais para mudar essa realidade a nível global, né? Então, é bastante angustiante ouvir todos os anos o mesmo diagnóstico, poucos avanços, e isso precisa muito mais dos nossos esforços, inclusive, para denunciar essa situação.
né, de múltiplas crises que a gente vem vivido a nível global e que se encaminha para um buraco caso a gente não mude essa rota, essa trajetória. Então, penso que os próximos 6 anos vão ser um desafio bastante importante, inclusive para nós, em termos de não só fazer o balanço, mas negociar uma nova agenda que, de fato, mude esses rumos. E aí, como, né, e qual agenda é o que fica a questão. E a gente vai ter que ter um papel importante enquanto sociedade civil, porque os estados estão mais preocupados, muitas vezes, em ficar discutindo se Rússia ou Ucrânia estão certas, do que, de fato, avançar nesses debates de desenvolvimento socioambiental sustentável. Muchas gracias, Andresa, por tus mensajes, Muito sobre todo obrigada esta pela sua última mensagem e também importancia de la sobre o participación relato entre da última participação esta nesse negociación último del evento e siguiente nessa tema de negociação desarrollo, da ¿no? agenda de desenvolvimento Bienvenidas a sustentável. las personas que Muito se unieron obrigada e também recientemente. boas-vindas a Tenemos todas as pessoas que acabaram de compañeros que entrar. llegaron de Nós temos aqui Colombia, de companheiras Argentina, de colombianas, Bolivia. Es un gusto argentinas, contar con ustedes. bolivianas. É um prazer estar aqui com todos Y vocês. ahora quisiera dar la bienvenida a Juan Gostaria então Ramón de Amaya, que aqui nos va a comentar cumprimentar a sobre Juan el Maria reporte Amaya, que vai falar um pouco sobre o de relatório Honduras. hondurenho. Ahí, Juan Ramón, tienes igual 10 E também nós minutos. temos Yo aqui, você te tem voy a 10 seguir minutos, eu aqui cuando vou sea, fazer, falten 2 vou assinalar 2 para minutinhos, quando que estiver faltando somente 2 tengas minutos, un poco para idea de que cuánto tiempo possa ter uma ideia de falta, quanto ¿vale? tempo Entonces, você bueno, ainda si tem. tienen dudas, Caso comentarios, haja les dúvidas, pedimos que los comentários escriban e en el chat. apontamentos, pedimos que Y escrevam no si chat. quieren hacer una E se pregunta quiserem fazer específica a alguma una de pergunta nuestras específica para algum expositoras, panelista que específico, pongan el nombre antes de la pedimos pregunta. que coloque o ¿Listo? nome Entonces, da bueno, pessoa para qual querem tenemos se un par de dirigir. preguntas que han llegado, Temos las aqui vamos perguntas que já chegaram e nós verificar vamos aí durante aos la poucos conversación depois con fazendo a Juan. gestão Adelante, disso. bienvenido. De forma que, Muchas bem-vindo e por gracias, favor. compañeras de la CLADE Muito y obrigada, minhas público caras que nos está companheiras siguiendo e todas as en pessoas que estão esta aqui conosco presentación. neste momento. Bueno, en primer lugar, desde el Foro Primeiramente, eu Dakar gostaria de hemos dizer venido que haciendo justamente do esfuerzos Fórum muy Dakar nós viemos significativos fazendo en um esforço torno muito al grande seguimiento, ao monitoreo redor do que se está acompanhamento, do dando al cumplimiento monitoramento de que los temos feito ODS. para o cumprimento Como das país, pues ODSs. somos un Nós país que de alguna somos um manera hemos país firmado estos que tratados somos y pues signatários hay desse tratado compromisos e que de forma que se están queremos, asumiendo. temos um Lógicamente hay compromisso que foi brechas que assumido. en la Obviamente que medida existem que vayamos lacunas e à medida que nós socializando formos este informe, socializando vamos e a darnos cuenta de que difundindo esse todavía hay relatório, cuentas, vamos nos dar como conta dice de el que informe, haveria ainda outras pendientes, contas, no obviamente, que están vão estar cerradas. pendentes, ou Y seja, outras obviamente pendências. tenemos alguna Nós información que es muy temos aqui relevante, informações bem específicamente en relevantes no que diz torno a lo que respeito tiene que à ver con la cobertura educativa, cobertura específicamente, si educacional, hablamos de ese se tema. estivermos falando deste assunto Hay todavía ahí especificamente. mucha tela que cortar, Temos, assim, ainda específicamente. muito No a sé ser si feito. me mueves la Não sei presentación, se você poderia passar na por próxima favor. slide, por favor, se for possível. Que la siguiente, tal vez. Na próximo slide. Ahí, correctamente. Hay hallazgos que son muy Nós relevantes temos en aqui torno a este algumas informe, descobertas específicamente con el relevantes tema de cobertura no que diz educativa. respeito à cobertura educacional. De acuerdo a estos datos que se han Conforme aos tomado dados que foram específicamente observados de lo que es el Instituto Nacional de do que Estadísticas seria y o también Instituto datos de la Nacional de Secretaría de Estatística, ou Educación seja, o Pública, IBGE en la educación básica, de estrictamente en Honduras, el na primero y educação segundo ciclo, básica, no primeiro apenas e no hay una segundo cobertura ciclo, de un nós temos aqui uma cobertura de 82%. somente Esto 82%. significa que hay todavía un Isso significa de que ainda 18% temos de estudiantes que están 18% fuera de del estudantes sistema, que estão fora lo do que sistema. significa casi E, por sua 200 vez, mil niños que significa están quase fuera del 200 sistema, mil que no crianças acceden que a não esa têm educación acesso à básica. educação de primeiro grau. Y obviamente esa Obviamente, cobertura essa se va cobertura como ampliando un vai, poco, então, se ampliando aos específicamente poucos en el tercer ciclo, de noveno para o terceiro ciclo, ou seja, de séptimo a noveno grado. mais ou Ahí es menos donde no está nono la ano. mayor, Que nós digamos, vemos, então, brecha educativa. a maior lacuna Ahí podríamos educacional. hablar de que hay como una Poderemos, então, especie estar de falando de un que absoluto haveria contraste
contraste visibiliza esa total desconexión entre los que faz com ciclos que haja essa 1 y el ciclo desconexão entre 3, o que es primeiro, donde se segundo e amplía terceiro la ciclo, brecha onde educativa. nós temos justamente esse Específicamente en el aumento da año 2000, en el lacuna. 2022, por ejemplo, Especificamente em la cobertura 2022, llegábamos a un a cobertura tínhamos quase 44.7% y en 2023 un 44,7%, em 2023, 45.5%. O sea, 45,5%. porcentualmente Ou seja, a hablando, es porcentagem mínimo lo que é hemos quase. incrementado en esa O cobertura. aumento é muito pequeno Sin embargo, en na ese tercer cobertura. ciclo No hay una entanto, población nesse de más de terceiro 300.000 ciclo, temos uma niños população de quase que 300 están mil en una edad de crianças 13 a 15 na años idade de que 13 a están 15 fuera anos prácticamente del que estão sistema fora do educativo. sistema educacional, Entonces, hay mucho trabajo de forma todavía que que hacer existe en ainda ese muito sentido. trabalho a ser feito Y en cuanto a la población nesse sentido. económicamente No que diz activa, respeito que à ya população tiene economicamente básicamente ativa una e línea en que cuanto a lo de formación possui justamente técnica uma linha profesional de formação vocacional, técnica, en el año vocacional de também, 2019 no ano de 2019, el porcentaje a fue de un porcentagem foi de 6.88 en 2020, 6,88 e em se fue 2020 reduciendo teve y uma en leve queda 2021 para lógicamente pues 5,97, baja un punto a ou seja, 5.97. descendo para Esta 5,97. población de Essa estudiantes população básicamente ha estado estudantil concentrado en actividades tem se económicas concentrado em relacionadas con atividades comercio y econômicas de servicios. comércio e serviços. Y obviamente É aquí óbvio habla que también del nivel educativo aqui estamos que falando do nível de educacional primaria específicamente do que han primeiro grau, alcanzado de un de 51% hasta el 51% das 2019 pessoas conseguiram y un concluir isso até 49% en el 2019 2021. e de No sé si 49% vamos con la em siguiente 2021. diapositiva. Próximo slide, por favor. Aquí venimos ya con datos de Nós temos aqui analfabetismo. alguns A dados do pesar de que el analfabetismo. gobierno en la actualidad ha Apesar de que o lanzado governo hoje em dia una tenha campaña lançado nacional uma sobre un campanha programa de nacional, cualificación específicamente, esas tasas programa de educacional, analfabetismo, la a que les voy a taxa de mostrar, analfabetismo datan desde lo que es 2019, datam então de 2019, 2022 y 2023. 2022 e 2023. Si hacemos una comparación Se del nós fizermos uma 2019 comparação de al 2022, 2019 até obviamente 2022, en el é 2023 óbvio que em 2023 subió a un acabou porcentaje de un subindo 12.2%. um Esto pouco, básicamente es en personas e mayores isso de faz 15 justamente, são años. pessoas maiores de 15 anos, Y se ve reflejado la e nós problemática vemos isso más en el área refletido, uma rural, problemática mais específicamente, nas áreas rurais, más con personas mayores de com edad. Sin pessoas embargo, hay que maiores ser de muy idade, claros. ainda que nós tenhamos que ter certa clareza El no sistema sentido de que educativo como o tal sistema también, educacional, aunque tenga estudiantes que ainda que asisten al haja sistema, hay muchos de ellos que también, estudantes pues que lo vão à escola, decimos, muitos deles também que no han logrado las não competencias, ¿verdad? Y que al conseguiram final, cuando ellos justamente, desertan del sistema, se convierten ainda justamente o que pasan acabam entrando a no formar sistema, de repente ese grueso de lo que es la población fazem então parte analfabeta. dessa população analfabeta, Ahora mesmo que bien, tenham ido um pouco à escola. ese analfabetismo, Esse lógicamente, tiene mucho que analfabetismo ver con una realidad, diz ¿verdad? Ya que este respeito es nuestro também, está país, conectado com ¿verdad? a Y nossa que de realidade, alguna o nosso manera país, se refleja más en porque esas isso acaba se personas refletindo mayores, pero también en nas una población pessoas de 15 maiores de años en idade, também adelante. na população a partir de 15 anos. Sigamos con la siguiente. Próximo slide, por favor. Ahora bien, este dato es muy importante porque Esse tiene que dado ver aqui é muito importante básicamente con lo porque que es ele infraestructura y representa a servicios básicos. infraestrutura e os serviços básicos. En Honduras hay Em un Honduras, registro de temos acuerdo a censos que se registro han de obtenido acordo com certos últimamente, censos que foram feitos nos últimos específicamente anos, de unos quanto 22.000 a 22 creación de centros mil educativos, centros pero en el año educacionais. 2019 y 20 No entanto, no ano tuvimos 2019 e dos fenómenos 2020, naturales que nos nós tivemos dois afectaron fenômenos fuertemente, las naturais tormentas que tropicales Zeta y acabaram Eta. justamente nos Eso en algún impactando, são sentido tempestades afectó la tropicais. Isso acabou infraestructura impactando a escolar, nossa tanto infraestrutura centros de escolar, prebásica, básica y tanto media. justamente no centro de Y primeiro grau, segundo pues grau, eso ha etc. derivado en una E isso inversión acabou que en el derivando de gobierno um actual se ha investimento tenido que o que ir haciendo. governo Sin teve que ir embargo, fazendo, no se logra ainda hasta la que fecha não conseguimos, até a llegar a data un número atual, significativo de chegar centros a que ter podrían de números alguna mais manera significativos que estar pudessem considerados dentro de ese proceso de ser mejora, porque apenas considerados dentro el desse reporte processo, del um gobierno reflexo actual desse habla de processo de 1.200 melhoria. centros Ou que han seja, hoje mejorado estamos su falando de infraestructura, 1.200 que eso centros que significa teriam apenas melhorado un a sua 1% infraestrutura. de lo Isso acaba significando somente de ese primer año de la 1% nueva gestión. Sin de embargo, melhora hay algunos reportes nessa también primeiro ano da gestão. No que entanto, nós também dan gostaríamos de fe, por mencionar ejemplo, de que de que estrictamente
los centros educativos os no centros cuentan con condiciones educacionais não específicamente têm, en cuanto a não acceso a servicios básicos, dispõem electricidad y agua. justamente de energia Eh, elétrica, Leyendo algunos água, informes también hacia saneamento hecho básico. E análisis, se nós observarmos em se outros habla que hay unas relatórios, 10.000 escuelas y observamos que colegios que existem siguen mais con ou menos daños 10.000 estructurales, escolas que de alguna ainda forma estão la com lluvia danos que ha habido en el estruturais país también ha agravado la presentes situación por conta das y que chuvas de também que alguna nós tivemos manera torrenciais. hay unos E 6.495 temos escuelas que están sin 6.495 agua y luz escolas hasta la que ainda fecha. estão sem água e Eh, luz. entonces, como vemos, Como es nós una podemos situación bastante observar, precaria, ¿verdad? é uma Que situação bastante afecta a precária los centros que educativos y por que ende está afetando la todos os centros educación de los niños y educacionais e las também niñas a que están educação en el das día a día crianças e asistiendo a sus jovens centros. que acabam indo à A escola pesar de que hay todos os cierta dias. voluntad política y Ainda de que acciones haja que se están vontade realizando, política, pues estas dificultades temos as están dificuldades são muito pendientes grandes todavía e justamente por elas são um superar. entrave Pasamos a la para essas siguiente. melhorias. Próximo slide, por favor. Y aquí hay algunas recomendaciones Aqui nós ya temos algumas inherentes a lo recomendações que puede ser el informe inerentes do que poderia específicamente. ser esse relatório, ou Se inerentes ao quiere, relatório. pues, A hacer una sugestão revisión é del de que modelo justamente se económico del faça uma país, revisão do modelo econômico no país, más allá de lo que plantea aquí la para além do oferta, que los justamente problemas a ideia dessa están más oferta, centrados en lo que de significan los que se desafíos foque justamente económicos nos en desafios cuanto a la econômicos, demanda, quanto à específicamente que se demanda, tiene que cubrir. que teria que ser coberta, Considerar esas tasas de e cobertura considerar y justamente essa taxa de algunas cobertura dificultades que el e sistema também tiene y que de algumas alguna manera dificuldades amerita ir inerentes haciendo ao algunos governo cambios. para poder En fazer el país realmente mudanças. No nosso país, então, tenemos clases privilegiadas, que ya lo temos conocemos classes nosotros acá, privilegiadas, que nós de alguna sabemos forma disso, no están pagando impuestos, e que que son não sujetos pagam también de muchas impostos exoneraciones fiscales e são y que justamente al acabam final, pues, tendo esto muita exoneração afecta, fiscal diríamos, e en la tributária, de forma que recepción acaba afetando de impuestos que na, pudiesen ser destinados na también a la quantidade de educación de impostos que nuestro poderiam ser país, destinados pero para a educação. lamentablemente no se da. Infelizmente, El isso não tem porcentaje del acontecido porque a presupuesto que exoneração é está muito alta. dirigido a educación A se va más porcentagem en el para a pago de educação planillas y apenas un justamente vai de para somente cubrir otro tipo de 5% necesidades, para tanto cobrir futuros, todas as mobiliarios, necessidades material didáctico y de otros. Y es muy imóveis importante e también como parte de gastos. las É muito recomendaciones el importante, como parte das involucramiento de la sociedad recomendações, civil. o Esos envolvimento da procesos de sociedade veeduría civil. social nos parece muy Um processo de importante, melhoria social é muito aparte que importante puede permitir también porque poderia hacer un permitir replanteamiento de en que cuanto al houvesse abordaje de las uma causas que reflexão sobre afectan quais são esa as demanda causas que que se poderiam va estar afetando teniendo, que essa estamos demanda teniendo que en temos cuanto al tido acceso y la ultimamente calidad de los quanto ao servicios, acesso e à de esa qualidade oferta do educativa sistema que educacional el e da Estado ofrece a oferta través de que o las reglas de governo educación, pero que oferece requiere e hacer também un o tanto do replanteamiento que en ese sentido en acaba cuanto a la oferta demandando educativa. que nós Seguimos con la repensemos como isso é siguiente. feito. Próximo slide, por favor. 2 minutos, Juan, por Ok. favor. Y O senhor luego, tem 2 como minutos. parte de las E recomendaciones como parte también, dessa recomendação, consideramos nós então específicamente consideramos que mais la población especificamente económicamente que a activa população pueda tener acceso a economicamente ativa poderia tecnología, ter acesso à que haya tecnologia, incentivos económicos que haja también de alguna incentivos manera, econômicos de y la alguma difusión de los maneira, conocimientos que nos com parecen muy importantes, divulgação una dos diversificación de la conhecimentos, também oferta diversificação da muy oferta, interesante é algo para que de bastante alguna manera interessante los no nosso jóvenes ponto de puedan vista, para que os estar más jovens possam motivados a se continuar con motivar algún tipo a de continuarem carreras, ya sean técnicas o com vocacionales. seus estudos para Y seguir alguma la carreira. inclusión del enfoque E de também a género también inclusão nos parece muy da questão importante de gênero parece a ser fin algo muito de mejorar importante esa para participación y la calidad de vida melhorar de las a mujeres. participação e a qualidade da vida das mulheres. Parece que todavía hay otra. Temos aqui mais um slide, acredito eu. Y también para buscar una mejora en la Também para educación conseguir para todos y obter essa todas, melhoria na educação para se pretende todos, también, o se sugiere en nós este caso, un marco sugerimos, legal então, para aumentar el financiamiento. Se justamente um ha quadro legal para hecho aumentar o una propuesta, un financiamento, proyecto ou de ley seja, al uma Congreso proposta, um Nacional de la projeto de República lei en torno al feito no incremento del Congresso financiamiento de la para educación, o aumento do que de financiamento alguna forma da educação, o que, de certa forma, puede poderia, ayudar então, mucho en respaldar imensamente ese sentido.
mecanismos de apoyo financiero mecanismos también de apoio, que nos respaldo que nos financeiro, puedan servir de mucho, pero que que esto no vaya a generar algún isso poderia, endeudamiento então, a nivel de gerar país. isso, El compromiso y la sem que voluntad poderia não política, gerar um obviamente, de endividamento, e los também compromisso e a tomadores de vontade decisión política dos y tomadores de decisão, llegar a un e entendimiento também que la educación chegarmos es a un um derecho humano, entendimento de que a más allá educação de é que um lo direito podamos humano, ver como un para compromiso que lá, está justamente, plasmado en la Agenda 2030, além do que nós pero verlo sabemos siempre do como un compromisso da Agenda compromiso 2030, mas também temos permanente que del saber que é um país. compromisso permanente do país para com a sua população. Y en conclusión, pues Para consideramos concluir, como foro de que nós estos consideramos, informes SOBRA então, que no han Fórum venido da Caronduras, presentando de desde que 2015 hasta os 2023 relatórios que foram apresentados nos desde puedan 2015 até ayudar a 2023, isso poderia, continuar en então, esa nos labor ajudar de darle a continuar seguimiento a o estos trabalho de compromisos de parte del Estado fazer esse hondureño y más acompanhamento desde el e o involucramiento que la misma compromisso do sociedad país, civil pueda justamente tener en cuanto a para o incidir en envolvimento da políticas sociedade públicas civil, para poder educativas para incidir que nas políticas la públicas e calidad educativa a educacionais, nivel para que a qualidade del país pueda educacional tener una mejora possa importante. ter uma melhoria Bueno, concluyo aquí con importante. esto Eu y vou, muchas então, gracias por concluindo su dessa espacio. forma, de maneira que agradeço A imensamente a ti, todos Juan Ramón, muchas gracias por Muito tu obrigada, por pela contarnos sua un poco la participação, também por situación de nos contar um Honduras. pouco da situação Eh, hondurenha. Ahora quiero dar el paso Gostaria, a então, de Laura passar aqui a Gianecchini, que es palavra para coordinadora de programas de la CLADE, para Janequine, que que é nos dé, coordenadora do Laura, Programas da el CLAUDI, para panorama que un ela possa poco nos falar um regional pouco de la do situación panorama de Honduras. regional da Bienvenida, adelante. situação. Bem-vinda, Gracias, por Tamara. favor, Un sinta-se à gusto estar con vontade. ustedes. É um Voy prazer a estar aqui com compartir todos vocês. Eu vou, pantalla, então, ver si... compartilhar a minha tela, ver se... Un minuto. Peço somente um Mientras instante. comparte pantalla, Enquanto eu estiver recordarles que pueden compartilhando, gostaria de escribir lembrar a sus todos os senhores que comentarios sintam-se à o vontade preguntas para en el escrever chat suas perguntas e y se dirigen comentários, a alguno de apontamentos no nuestros chat, caso panelistas queiram fazer uma pergunta específicamente específica para um escriben el dos nombre antes de la panelistas, pedimos pregunta, que ¿vale? escreva o nome da Eso pessoa es. antes Ahí da lo ven. pergunta. Sí. Conseguem ver? Bueno, Adelante. entonces, quería Sendo assim, compartirles un poco eu gostaria de compartilhar com del todos informe que o CLADE nosso relatório recién lanza. que Se acabamos de llama lançar El Derecho e Humano a la publicar, chama Educación O en Direito América Humano para a Latina y el Educação na Caribe. El América futuro Latina e no es el Caribe. presente del O pasado, futuro é o presente do passado, haciendo un llamado para fazendo, que então, pensemos en lo que um estamos haciendo chamado, ahora si pensar no queremos que llegar estamos a un fazendo nesse futuro momento e, obviamente, donde se se pretendemos cumplan chegar con a las um metas futuro onde as metas sejam de la Agenda 2030. cumpridas, as metas da Agenda Aquí 2030 tenemos sejam el cumpridas. código QR para Temos aqui o ustedes si QR quieren Code, ya acceder caso queiram ter al acesso documento. ao documento. Voy a empezar Eu vou, presentando, então, de começar hecho, algunos, falando um algunos pouco nuevos ao, datos alguns que no novos están en dados nuestro que informe talvez não porque estejam no nosso elaboramos relatório, não el estão no informe nosso un relatório, poquito porque esse antes del relatório foi lanzamiento feito antes del último do informe de la CEPAL, lançamento do que último trae el relatório da último CEPAL, monitoreo de las e justamente metas temos o del último ODS monitoramento 4. das De hecho, de metas todas do las metas del ODS ODS, sino 4, na verdade, de específicamente del todas as ODS metas, 4 aquí en mas nuestra región, especificamente da ODS 4 aqui na nossa donde região, podemos ver e nós podemos que observar hay que 131 temos metas 131 que ellos metas lograron monitorear porque tenían que foram monitoradas, datos disponibles y que porque aquí havia en dados la región disponíveis, latinoamericana e na ya nossa muestra região que no latino-americana alcanzará mostra de que, de todas las metas de de los todas essas ODS 181 metas que foram evaluados, monitoradas e avaliadas, solo alcanzará el 30%, el somente 31, 30 30 metas, delas ¿no? serão alcançadas. En el caso del ODS 4 No caso da específicamente, ODS 4, tenemos una perspectiva nós de que temos uma lograremos perspectiva avanzar de que vamos solo conseguir dos avançar metas. somente com duas Entonces, la metas, ou 4.3 de seja, a igualdad de género 4.3 da en igualdade de educación y gênero la de na inclusión, la educação e a de 4.5. 4.5 Pero de están inclusão. en retroceso importantes Estão em metas, la retrocesso outras metas 4.1 importantes, a específicamente 4.1, de primaria y que diz secundaria, respeito à educação de que primeiro ya grau e segundo estaban grau, como meta en que retroceso já el año era uma pasado meta em y que retrocesso desde o ahora ano passado, aparece e como otra meta a sumándose a qual ese foi retroceso, que es la justamente adicionada a 4.9 de 4.4 becas. das Entonces, bolsas. Ou seja, as duas estão em vemos retrocesso. con respecto al año pasado un Se nós retroceso en compararmos las com o ano metas que passado, están temos um avanzando en retrocesso un ritmo que no nos em um permitiría ritmo que alcanzar. não nos permitiria Las justamente metas cumprir elas até 4.2 de 2030, educación en la justamente as primera metas infancia, 4.2 de educação na primeira 4.6 infância, de resultados en 4.6 lectura, escritura y de resultado de primario, leitura, escrita e 4.A matemática, a de 4.A infraestructura escolar de y infraestrutura escolar e a 4.C de formación 4.C docente da formação están dos avanzando, docentes, pero elas têm a un avançado, ritmo mas a um ritmo para que insuficiente lleguemos a para que alcanzar nós los possamos compromisos alcançar firmados. as metas dentro da Y data no estipulada. hay información disponible
Não temos informação, no entanto, para duas metas, a 4.4 para formação para o trabalho e de 4.7 para desenvolvimento sustentável. É mais ou menos o quadro que nós temos aqui na nossa região. Além disso tudo, se nós observarmos a situação entre os países e dentro dos próprios países, vamos observar muita disparidade no avanço das metas. No caso da América do Sul e da América Central, a única meta que será cumprida é 4.3, ao passo que nessas duas regiões, a 4.b está em retrocesso, e na América Central temos a 4.1, também está em retrocesso. No Caribe, em- justamente para nossa surpresa, vai ser cumprida a meta 4.b e a 4.c, mas está em retrocesso metas que são de extrema importância, como a 4.1, 4.2, 4.3 e a 4.a. De forma como nós podemos observar, haveria uma diferença significativa entre as sub-regiões, e também se nós observarmos países específicos e observarmos dentro dos próprios países, vamos ver muita disparidade, muita desigualdade. Um elemento que eu acredito que é fundamental para destacarmos desse documento é de que tenham ressaltado a educação como um dos elementos importantes para o avanço do cumprimento de todos os ODS, de forma que foi reconhecido de que tem que avançar também na segurança alimentar, acesso à energia, conectividade, emprego decente, proteção social e combate contra a mudança climática. Ainda que a educação também é mencionada como um elemento fundamental para a realização dessas outras metas e dos outros direitos. En términos más generales, Em termos gerais, informe que o hiciste es un relatório que informe foi que nos da feito é cuenta um después de relatório 4 años que del último informe menciona de seguimiento a os las metas que quatro, hicimos. quatro os Entonces, últimos hicimos una anos. comparación un Ou seja, poco de nós las fizemos uma temáticas que comparação siguen dos tópicos como que desafiadoras continuam y sendo um otros desafio elementos e nuevos de outros contexto, ¿no? El elementos último novos no informe que habíamos contexto. No hecho último relatório que pasamos nós desde tínhamos feito 2020, foi entonces lançado em recién había 2020, empezado la ou seja, pandemia, y ahora a podemos pandemia tinha recém começado, percibir e podemos que então persisten algunos observar que desafíos alguns deles históricos, ¿no? En nuestra persistem, región, desafios entonces históricos las desigualdades acabam, en los ou seja, sistemas a educativos desigualdade no sistema permanecen, hay una educacional calidad continua inadecuada, existindo, uma qualidade inadequada, malas condiciones laborales y un condições de financiamiento trabalho ruins e absolutamente financiamento insuficiente. Entonces, estos insuficiente. son elementos que São siguen elementos, después de então, que 4 años continuam existindo depois de en el 4 contexto de la anos región. dentro do Ahora, contexto da hay nossa muchos região. elementos nuevos que no Existem estaban outros tantos presentes en el elementos que não 2020. estavam Y presentes em aquí 2020, es importante de forma que é subrayarlos porque ellos nos importante traen algunos ressaltá-los, desafíos porque nuevos, pero eles también nos algunas trazem novos oportunidades, desafios e ¿no? também de Entonces, si oportunidades. miramos los últimos Se 2 años, observarmos nos últimos tenemos 2 que anos, Naciones Unidas hizo nós una observamos que as Nações Unidas transformando la fizeram uma educación, cúpula de transformação da educação que pone sobre la mesa temas que que no traz estaban en la à agenda pauta alguns assuntos que não 2030 estavam con na tanta agenda centralidad. 2030. Dos temas Não, dois especialmente assuntos son el tema de justicia centrais fiscal como un são a elemento questão da importante para justiça el financiamiento fiscal y para o también el tema de financiamento e educación também y a digitalización, questão da aunque a digitalização e da mirar ahí educação, podamos tener varias ainda que nós críticas en possamos ter relación a algumas cómo se fazer ve críticas la sobre tecnología como en la a educación, tecnologia é pero son vista na temas que no educação, estaban mas presentes são assuntos que não estavam antes y que ahora presentes están. Eso e que agora nos estão, trae, de forma por un que lado, la oportunidad isso nos de dá traer para el centro de oportunidades nuestra agenda estos para elementos. colocar Por isso no otro, centro da nossa también agenda, da pauta, e também evitar que perdamos de para que vista la evitar que agenda nós completa de la educación 2030, ¿no? perdamos También de tenemos vista la tudo isso, aprobación que del isso marco de esteja, ou seja, Tashkent de também temos a educación aprovação en do marco de infancia, Tashkent, de Marrakech de o educación en marco de personas jóvenes Marrakech adultas. para jovens e Tuvimos una adultos, e conferencia sobre também tivemos educación uma conferência superior sobre educação mundial que fue superior, uma conferência bastante mundial,
conservadora, que vamos a foi decir, bem con mucha conservador, presencia del justamente para sector poder privado usar uma y una palavra, um adjetivo com bastante conferencia presença do regional de setor privado, e tivemos uma superior. conferência Calendario regional fue de muy educação superior, progresista, que, no entanto, retomando foi la bem centralidad progressista, de la educación sempre pública retomando superior a gratuita centralidade da en educação nuestra región. gratuita na Entonces, nossa también hay região. tensiones. Tenemos Temos la tensões a esse COP que respeito empieza e a também hablar temos a más centralmente COP, del tema de começa a educación falar para da alcanzar la educação justicia para ambiental. podermos Tenemos los alcançar a pactos del justiça futuro ambiental. que Temos o va a Pacto do ser Futuro, aprobado en que algunos será meses y aprovado nos que, bueno, próximos meses, trae el tema esperamos, de la agenda e fala de la educación da para su educação discusión, aunque e todavía podría coloca na estar más pauta central, o que más talvez fuerte. poderia ainda ser mais Vamos a tener también en septiembre la fortalecido, e também aprobación del em Pacto setembro vamos ter Global a Digital, aprovação do Pacto donde Global también se Digital, menciona de manera lateral onde el tema de é educación. Tenemos un mencionada a questão crescimento da del educação, movimiento maneira por la temos a justicia fiscal, crescimento no pela solo en ámbito justiça internacional, pero también tributária e regional. fiscal, mas também Entonces, la construcción de regionalmente, una de forma plataforma que justamente a regional sobre construção de uma educación, sobre plataforma justicia fiscal, regional sobre donde estamos justiça trabajando tributária, mucho para que educación onde entre como un tema estamos trabalhando para que a educação seja central um de la agenda quesito de justicia fiscal. central e Y fundamental tenemos dessa questão una tributária, convención de e Naciones também Unidas temos a sobre Convenção fiscalidad das que Nações está Unidas sobre a en discusión. Entonces, son muchos tributação. elementos nuevos de São muitos contexto elementos novos nesse que nos contexto traen que, então, posibilidades de nos acción falam de possibilidades de distinta ação, o ou fortaleciendo então nuestra para o agenda política. fortalecimento da nossa Y agenda como temas política. emergentes, A vemos tópicos emergentes, nós algo que observamos, ya então, que venía, pero seriam sigue muy alguns que fuerte, já la vinham ascensión vindo, de mas que gobiernos continuam autoritarios y justamente tendencias sendo vigentes, conservadoras en la a región ascensão con de governos impactos autoritários en e la tendências educación sexual integral, conservadoras, con impactando a impactos educação en de cuestiones jovens, adultos e de também na questão políticas de de austeridad fiscal, políticas en de fin, lo austeridade que fiscal. conocemos bien Imagino que todos nós ese sabemos do que contexto. estou falando e conhecemos Tendencias perfeitamente esse contexto, privatizadoras de la mas educación tendências de cada vez privatização más da compleja, educação con e ingreso no questões que solo cada del vez se sector privado complexificam por ainda fines de mais, não lucro, só pero no también setor del privado para sector fins de lucro, mas também privado no setor sin privado fines de lucro, sem ¿no? La fins filantropía, lucrativos, como a filantropia, las fundaciones, as institutos empresariales fundações, institutos muy presentes empresariais, en la discusión de las políticas de estão muito equidad. presentes nas El discussões tema dessas del uso de políticas tecnologías de digitales en equidade, também a educación, los utilização impactos del cambio de climático tecnologias en digitais, o educación impacto y da mudança conflictos y climática e os múltiples formas de conflitos em violencia, várias digamos, en formas de contextos de violência emergencia, nos contextos de incluso el tema del emergência, narcotráfico não cada só vez na más questão do presente en narcotráfico, que nuestras tem sido escuelas. cada vez Entonces mais también presente nas hay nossas varios escolas. elementos Temos, nuevos então, vários a trabajar. elementos com os quais temos que En, trabalhar. en términos de sentido y No contenido, que que diz fue dicho más respeito a la a educación, conteúdo, consideramos nós que consideramos, siguen, então, que persisten continuam e algunas apuestas, persistem o sea, elementos del contexto os que nos elementos llevan de a contexto seguir que nos apostando en levam una a educación continuar transformadora, apostando numa educação emancipadora, como transformadora, comienza a emancipadora, través del como inicio de la viemos fazendo fundación desde o começo da de la CLADE, de la campaña fundação da mundial por la CLAD, da campanha educación. mundial pela Tenemos educação. que las oportunidades Nós observamos educativas que as siguen oportunidades variando bajo educacionais unas continuam condiciones variando socioeconómicas, conforme as condições étnico-raciales, de socioeconômicas, género, de edad, pero también étnico-raciais, educación por idade, geográfica. educação origem Si la geográfica, persona tiene algún tipo se de as discapacidad, pessoas têm algum tipo de situaciones de movilidad o también deficiências, un a questão hábito, de eso mobilidade, repercute tudo isso en então acaba los índices de acceso, refletindo nos índices de permanencia, acesso, de en la permanência calidad de escolar la educación que e também na estamos recibiendo. qualidade Y da hay educação que é algunos ofertada e datos recebida. que Nós nos temos aqui preocupan. alguns La dados educación que são preprimaria preocupantes, disminuyó, como a en educação de primer año primeiro de grau educación diminuiu, preprimaria disminuyó en a nuestra región. pré-primária, ou antes do Hay primeiro mucha grau diferencia diminuiu, entre los temos que muita tienen más diferença ingresos y entre los que tienen os que menos têm ingresos en mais educación primaria y secundaria. Entonces, acesso si uno tiene, à educação, pertenece a ou las seja, clases de os que ingresos más pertencem altos, às tiene el doble de classes chances de com mais terminar la dinheiro, educación justamente vão ter o secundaria dobro cuando de chance de comparamos con las conseguir personas concluir a más educação de segundo pobres. grau, se nós estivermos comparando isso, obviamente, com Igualmente, as siguen classes mais excluidos vulneráveis, e, de la obviamente, que educación continuam superior los sectores excluídas as que han classes sido marginados que foram marginalizadas históricamente, ¿no? Y historicamente, falta avanzar en la
de maneira que falta avançar numa perspectiva intersetorial, ainda que estejamos avançando em vários países na adoção de políticas ambientais no que diz respeito a EJA, é um assunto que continua sendo visibilizado, continua sem financiamento, com muitos jovens em condição de absoluto analfabetismo. Não sei como vai o tempo, Tamara, poderia me informar? Um minuto. Eu vou aqui falar de maneira rápida sobre tudo isso, sobre as questões emergentes, a digitalização. Não podemos considerar que seria uma solução para todos os problemas da educação, mas que seja algo que temos que ficar demonizando. Temos que fazer uma relação ético-pedagógica permanente sobre o uso da tecnologia na educação. É, pois, uma ferramenta vinculada em um contexto de violação dos direitos, de forma que teríamos que aproveitar essas ferramentas, mas sempre sendo críticos e construir alternativas para o uso da tecnologia para garantir a soberania digital e também a governança democrática. Também temos a questão da educação ambiental e da mudança climática, ainda que seja um tema presente na pauta pública, somente 30% dos países da nossa região contam com um orçamento destinado para isso, o que revela que não é uma prioridade como nós imaginávamos. E também a questão das escolas seguras, como, por exemplo, a entrada de novas formas de violência nos nossos sistemas educacionais. E para garantir a realização dos direitos humanos, nós temos os mesmos desafios para fortalecimento do sistema público, melhoria das condições dos docentes. Nós temos um grande abandono dos professores, de parte dos professores, com quase um déficit significativo no sistema. Nós vemos que o abandono de parte dos professores se dá até o quinto, ou seja, o quinto ano dos novos docentes também é um ponto importante e preocupante, e a necessidade de trabalharmos com uma educação, com uma perspectiva intersetorial, sempre articulando políticas de saúde, proteção social, emprego, proteção à infância, juventude, gênero e meio ambiente, para garantirmos e assegurarmos esse direito à educação, garantir a participação da comunidade na gestão democrática da educação e nas políticas educacionais, e, por fim, sempre observar com muita atenção a questão do financiamento. Na nossa região, somente 2 países tinham cumprido o acordo regional de alocar 6% do seu PIB, e esse é o compromisso que foi justamente feito, e a média de que 14,2 o orçamento para a educação, e a alocação de recursos varia muito de país para país. Nós observamos, então, que Costa Rica aloca $5.300 por pessoa na idade escolar. No entanto, Guatemala somente aloca $666, ou seja, quase 10 vezes menos. Nós consideramos, então, que a adoção dos sistemas tributários progressivos poderiam aumentar a base impositiva nacional e, por conseguinte, também o direito à educação é algo importante. Nós sabemos que a nossa região deixa de arrecadar $500 bilhões anuais por evasão fiscal e mais ou menos 320 bilhões por ilusão e evasão fiscal, justamente o que equivale a 5,6% do PIB da região.
se nós observarmos justamente que a meta é 6% do PIB, e somente 2% dos países, somente 2 países cumpriram esse acordo, e se nós observarmos também a elusão fiscal e a evasão fiscal, obviamente que nós temos que trabalhar essa questão. No entanto, é sempre importante estarmos pensando como podemos alocar uma parte prioritária dessa arrecadação para a educação. E aqui, para recuperar as dívidas históricas com novos desafios, financiamento adequado, passando justamente pela adoção de mecanismos fiscais, é fundamental regulamentar o setor privado da educação, fomentar o intercâmbio de experiências e o escalonamento de eventos, produzir dados nacionais confiáveis e desagregados. Também temos aqui, estamos disputando a produção de dados, e é algo que nós podemos aprofundar e também respaldar os canais de diálogo com a sociedade civil, com as comunidades educacionais, seja no âmbito nacional, regional ou subregional. É tudo que eu tinha a dizer a todos os senhores. Muito obrigada. Muito obrigada, Laura, pela sua perspectiva regional que você nos dá aqui com todos os desafios que nós temos como sociedade civil. Estamos falando, então, de insistir numa nova agenda e também para enfrentar os desafios históricos que nós temos na questão da justiça social. Gostaria, então, de passar a leitura de alguns comentários que foram enviados. Um deles é para Andressa de Tatiana dos Anjos Matos. Ela nos diz que, baseando-nos no potencial do Plano Nacional de Educação, o Instituto calculou que o Brasil alcançaria 70% das metas relacionadas ao ODS 4 em 2024, serão 6 anos antes da data limite. No entanto, as grandes desigualdades que estão presentes na educação brasileira parecem mostrar o contrário. Ou seja, nós sabemos que é uma realidade, e não sei se você talvez gostaria de fazer algum comentário nesse sentido. Qual instituto? Instituto. El instituto. Creo que es el instituto onde a Tatiana trabalharia. De pesquisa, talvez Instituto de Pesquisa. Tatiana dos Anjos Matos que fez a pergunta. Não sei se você sabe alguma coisa a respeito. Tatiana, ela é da nossa rede, mas é que esse dado não corresponde assim ao que a gente tem monitorado, né? A gente tem várias metas que estão estagnadas, outras em retrocesso em relação ao DS4, né? E em 2024 a gente terminou os 10 anos do Plano Nacional de Educação com 90% das metas do plano descumpridas, né? Então, como que o Plano Nacional de Educação, que é mais avançado até que o ODS4, né, não estando cumprido quase em sua totalidade nesse ano, a gente estaria já cumprindo o ODS4, que pega boa parte das metas, porque muitas delas são de universalização de acesso, né, qualidade e também financiamento, né? Então, é estranho o dado, na verdade. Okay. Eu acho que ou é um instituto governamental que está usando parâmetros bastante diferentes para entender o que é cumprimento de metas, ou é um dado de alguma organização que deve ter feito um balanço equivocado. Gracias, Andressa. Tatiana disse que foi um dado cumulatório. Ela falou justamente que é um dado cumulatório, que talvez seja por isso que... Muito obrigado pela clareza da resposta. Também temos outra dúvida para a Andressa e também para os outros participantes que estão perguntando. Na campanha brasileira, vocês têm participação de grêmios de professores? Não entendi. Os grêmios de docentes. Grêmios de docentes. Associação de professores, uma coisa assim. Sim. Não, temos muitos, né? A gente tem... Sindicatos. 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 Sim, não,
No comitê diretivo da campanha, nós temos a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, que é um sindicato nacional, né, que reúne uma série de sindicatos na área da educação, e nos comitês regionais também temos os sindicatos. A maioria da nossa rede é formada ou por profissionais da educação de ensino superior ou de educação básica, inclusive associações de pesquisa. Duas eu já posso citar, uma delas está no diretivo, é a Fineduca, que é a Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação, que está no comitê diretivo da campanha, fizemos muitas incidências juntos, e mais recentemente, por exemplo, chegou a ABECS, que é a Associação Brasileira de Ensino de Ciências Sociais, que integra enquanto organização, né, nacional a rede da campanha. Mas temos a maioria dos professores que integram a nossa rede são filiados às associações de pesquisa respectivas, né? Então, tem vários que são da ANPAE, que é a Associação de Pesquisa em Administração Escolar, a ANPED, que é a Associação de Pesquisa em pós-graduação, né, em educação, enfim. Então, a gente tem, sim, muitos que são parte da nossa rede, que são desses grupos. Gracias, Andressa. En el caso de Argentina, Muito Marcelo, obrigado. No si caso da quieres Argentina, comentar Marcela, sobre talvez você queira los comentar alguma informes de coisa, por favor. sindicatos. Sí, sí, en Argentina sí. Na Argentina, Tenemos nós, tanto los sindicatos nós temos os de docentes de sindicatos escuelas dos docentes das escolas públicas, estatales, de públicas, gestión pública estatal, como de estaduais gestión e também de pública privada. gestão Sí, pública e privada. están presentes, Todos activos, eles entonces justamente são hacemos muito ativos e continuamente nós fazemos actividades, atividades acciones contínuas, conjuntas, atividades em sí, conjunto. Gracias, gracias, sí. Marcelo. Muito obrigada, En el Marcela. caso de Honduras, Juan E no Ramón, caso no sé de si Honduras, estás não sei se por ahí Juan disponible para Ramon, comentar se sobre você la talvez poderia participación comentar de sobre a gremios participação docentes dos en grêmios ou general dos o sindicatos, en la participación para ou los então informes de parte na participação da colegiados. redação dos relatórios, ou talvez Muy alguma coisa bien, do sí. gênero. Precisamente hay una Nós organización que temos encuentro uma en Foro, que se llama organização perdón, que el se Colegio chama de Pedagogos de Honduras. Colégio Es una red de Pedagógico de miembros del Honduras, foro. é uma organização Incluso que, ellos han que é membro participado do en fórum, inclusive espacios participaram de que vários nosotros tenemos espaços de y discussão que obviamente en nós estas actividades del foro, temos, e obviamente que nessa atividade do perdón, del fórum, informe Sombra, ellos do también pues relatório han tenido un Sombra, papel de eles também participación y están participaram informando de pues, em certa a medida a los resultados de cada informe nos que se publica. resultados Y desses siempre cuando se hacen estas relatórios. publicaciones Obviamente, de quando los nós fazemos foros, essas publicações generalmente no, pues se han hecho dos en fóruns, foros públicos. tudo Y isso se ahí faz pues de no maneira solamente asistimos pública organizaciones e, miembros del foro, sino que obviamente, también se invita e não só a otras assistam, assistem organizaciones que também, de também alguna forma convidamos outras como están organizações para que trabajando também o están possam vinculados al tema trabalhar ou educativo que estejam y de vinculadas alguna à questão manera da también educação a otros e actores de de que sociedad civil também y convidamos outros atores da organizaciones sociedade civil e de del mismo gobierno, organizações específicamente do la Secretaría de Educación, governo, Consejo como, por Nacional exemplo, de a Educación. Secretaria de Educação e o Muchas Conselho gracias, Juan Nacional de Ramón. Educação. A la orden. Muito Tenemos igual obrigada, muito comentarios obrigada. sobre la Temos aqui outros importancia de comentários la sobre a justicia fiscal para la importância da educación, justiça sobre la tributária para a participación de educação los gremios e de também a docentes participação aquí en dos Ecuador, donde sindicatos de yo estoy. professores aqui no Educador, onde nós Mensaje de estamos. grato, gracias por su Gostaríamos comentario. então de cumprimentar a Solo todos os para senhores, de comentarle forma que eu a gostaria então de convidar María Elena Urbano, que viene desde Maria Helena Colombia, Urbana, que para vai que falar da Colômbia, nos comente un poco con para su que faça alguns perspectiva y comentários sus palabras rápidos de sobre a sua cierre perspectiva para e as este suas evento en palavras el de que hemos fechamento compartido los deste reportes evento, onde voluntarios. Adelante, María compartilhamos Elena, esses bienvenida. relatórios. Por favor, Maria Helena, Estás en mute, María Elena. você está Abrir tu mutada. micrófono. Se puder abrir o seu microfone. ¿Listo? Sí, Estão me ahí te ouvindo? oímos. Gracias, bienvenida. Bueno, Bem-vinda. pero muy buenos días Muito bom dia a eh, todos, a todos, todas, todos a y todes. todos. Un gusto saludarles É en um este prazer importante aqui espacio cumprimentá-los promovido por e la CLAD. nesse importante espaço que é Agradecemos la promovido pela CLAD. participación de Gostaria de todas las agradecer a personas que participação se de todas as conectaron a pessoas que se través del conectaram evento de las redes neste sociales de la evento, CLAD. todas as El redes sociais da CLAD, reconocimiento no a Marcela Brown reconhecimento a de la Marcela campaña Brown, argentina por el da derecho a la campanha educación, argentina pelo Andresa direito à Pellanda educação, de la Andresa campaña Pilhanda, brasileña por el da derecho a campanha la educación, brasileira pelo direito a à Juan Ramón educação, Amaya del Juan Foro de Ramon Honduras Amaya, do y a Fórum Laura de Honduras, Giannichini e de la Laura CLAD Iannichini, por da CLAD, participarnos los aspectos
por participar em todos esses aspectos relevantes dos relatórios nacionais e regionais no que diz respeito à ODS 4 da Agenda 2030. De forma geral, tanto os relatórios nacionais, como nós acabamos de observar em detalhe, e todos os relatórios que foram apresentados, isso nos mostra grandes lacunas e pendências no que diz respeito ao cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável e da Agenda 2030. O relatório regional e global são bastante conclusivos. Eles falam justamente de que não somente os pontos da Agenda 2030 no evento de alto nível mostra que não vamos conseguir fazer isso na data prevista. O relatório global anual dos ODS de 2024 ressaltou que quase a metade dos 17 objetivos mostram um progresso mínimo ou moderado, ao passo que mais de um terço deles estão estagnados ou em retrocesso desde que foram adotados pelos Estados signatários da ONU em 2015 para que pudessem dar paz e prosperidade para o planeta. Nas palavras do próprio secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, o relatório mostra que o mundo tem obtido uma qualificação reprovatória. E na América Latina e no Caribe, de acordo com essa perspectiva mundial, nós observamos justamente que das 131 metas das ODS avaliadas, somente 30 serão alcançadas, ou seja, 22,9% serão alcançadas. E como justamente Laura comentou, no que diz respeito ao ODS 4, serão alcançadas somente as metas de gênero e inclusão. Os desafios são muito grandes para poder acelerar o cumprimento dessas ODSs, para garantirmos essa educação ao longo da vida, desde a primeira infância até que não estejamos mais aqui no planeta. A justiça tributária com políticas progressivas e financiamento sustentável para a educação. Tecnologia aplicada com a perspectiva de direito em todos os âmbitos educacionais. A garantia de direitos à educação nos termos dos 4 As: acessibilidade, adaptabilidade e aceitabilidade. E a partir de então, a necessidade de revisar os conteúdos para a educação de que precisamos para o mundo que nós queremos. Políticas e projetos interseccionais, interculturais. Ainda que o panorama seja desafiador, o contexto nos dá oportunidades de incidência política como movimento regional e parte desse movimento global, como parte da campanha mundial pela educação. O direito humano para a educação, por ser um habilitador de outros tantos direitos, é fundamental para o sucesso das ODSs. Nós não vamos conseguir fazer uma sociedade próspera e pacífica em um país saudável sem educação. Isso nos convida a gerarmos sinergia e parcerias para ampliarmos o âmbito de incidência com organizações sociais e outros movimentos da sociedade civil para que possam reivindicar os direitos humanos. Existe a necessidade de construirmos novas narrativas e paradigmas, uma linguagem comum na diversidade que pudesse permitir confrontar discursos colonialistas e patriarcais antidireitos. Abrimos vários cenários de incidência dos quais podemos participar, disputando esses espaços, um grupo de poder que foram se apropriando da governança e dos recursos públicos que têm que ser destinados para garantir o cumprimento das metas estabelecidas nas ODS e na Agenda 2030. Para esses espaços e nesses espaços tem que chegar as vozes das populações e dos territórios para justamente fazer com que essas necessidades sejam incluídas nacionais, regionais, globais, e que os governos se comprometam a garantir os recursos, bem como a prestação de
contas desses compromissos. Somos um gran movimiento por la Nós somos um educación, grande movimento pela estamos educação. creciendo. Nós estamos Están crescendo. escuchando nuestras voces y Estão demandas ouvindo en nossas un vozes, contexto nossas marcado demandas em um por contexto múltiples marcado por problemáticas y múltiplas violencia que ha problemáticas producido e sociedades violência que tem profundamente produzido desiguales, nessa pero que sociedade, que tem produzido esto nos sociedades obliga a desiguais. Isso nos contribuir obriga a su a transformación. contribuir para a Gracias a todos, transformação. Muito todos y obrigada a todas por todos, estar todas e con todes nosotros por estarem compartiendo aqui este espacio. conosco, compartilhando este espaço. Muchas gracias a ti, María Elena, por Muito tu obrigada a reflexión y você por pela las sua palabras reflexão e pelas suas palavras desconfiantes finais que nos compartes aquí al grupo que que estamos você acabou de compartilhar aqui presentes com esse y grupo que está compartiendo aqui estos conosco conocimientos. nesse momento. Quisiéramos pedirles ahora a Gostaríamos todos, então de todas y todes agradecer que abran sus a cámaras todas que abram para suas saludarnos, câmeras para vernos, para para tomarnos una fotito. justamente poder Ahí nos están vermos, ver os rostos uns dos abriendo outros. Sandra, Vemos que a Javier, Sandra, Patricia. Es Javier una e outros alegría tantos muy estão grande abrindo suas ver câmeras. É um prazer tanta ver gente e rever en todos un evento de este vocês tipo. neste evento. En un ratito más ahí, Thaís, E para que logo tú mais, vayas vou viendo pedir a Thaís que ela mi possa fotito fazer aqui abriendo um pantalla. print screen, uma Sí, foto de solo família. unos minutitos para que todos abran. E também vou aqui pedir somente alguns instantes, enquanto todas as pessoas estão abrindo as suas porque son câmeras. muchas Peço personas. aqui que Nos um toca hacer como instantinho, varias tomas, ¿no? Sí, vamos ter que fazer várias porque fotos, en la vários pantalla print son tres screens. pantallas, Temos entonces, 3 telas, un minuto. como que eu peço aqui a Muchas atenção de gracias todos e a por paciência de todos. su participación más un Obrigada pela sua minuto. participação. Sí. Nuevamente por la Uma vez educación en mais, América muito obrigado pela Latina, una educação na América Latina. sonrisa. Um sorriso, peço que todos sorriam. Muchas gracias. Muito Un beso a obrigada. todas y todes, Um beijo a y todos, seguiremos todas en e lucha. todos, e obviamente que Tchau. continuamos na luta. Gracias. Até mais, até mais. Feliz Muito día. obrigada, muito Gracias, obrigado. gracias a todos Um por bom dia a todo. todos.